lá, galerinha, bora lá, bora lá. Segundo tempo da nossa aula de hoje de biologia, tá? Eu sou o professor Assis Walter, tá? Com vocês nessa sexta-feira, dia 5 de agosto de 2022. Lembrando que essa aula tá ao vivo, então comenta aqui no nosso chat. A gente está conversando sobre a estrutura molecular, né? Falamos sobre função, tá? Das proteínas, beleza? Tá bom? Em outros momentos e outras oportunidades, a gente vai retomar esse conteúdo das proteínas, não no aspecto da função, da estrutura, tá? Mas no aspecto, por exemplo, de falar um pouco sobre genética, falar um pouco sobre função, né? A gente vai falar, por exemplo, sobre defesa do corpo, aí a gente vai meter a palavra anticorpo, tá? Então, em geral, as pessoas não associam. Anticorpo é uma proteína, tá? Então, sim, ela é uma proteína, tá? Eu já falando sobre o sistema digestório, as enzimas digestivas também são proteínas, tá? Então, em geral, a gente vai retomar várias vezes, porque sim, as proteínas são extremamente importantes para o funcionamento de todos os organismos vivos, tá? E a gente fechou a primeira aula falando da estrutura molecular, tá, das proteínas, tá? Então, o que está acontecendo aqui, ó? Como eu disse para vocês, a proteína é uma substância orgânica, tá? A gente chama ela também de polímero, tá? Existem vários tipos de polímero, não só a proteína, tá? A gente pode chamar a proteína de polipeptídeo, tá? Porque no caso ela é uma junção de várias pecinhas menores. Então, cada círculozinho que a gente está vendo aí lá em cima, tá? É como se fosse uma pecinha de quebra-cabeça que foi ligada através de uma ligação peptídica. Tá? Então, à medida que a gente tem uma estrutura linear com esses vários aminoácidos, tá? Esses aminoácidos vão se atraindo uns pelos outros, eles vão se enrolando, tá? E a gente tem uma estrutura secundária, tá? Que parece uma espiral de um caderno, um cacho de um cabelo, tá? E por fim, a gente pode ter a estrutura terciária, ou estrutura em 3 dimensões. Toda proteína vai ter pelo menos até a estrutura terciária. A quaternária, aí aqui depende da proteína, tá? A gente vai ver alguns exemplos de algumas proteínas que são de estruturas quaternárias, tá? Vou mostrar aqui para vocês alguma dessas proteínas, tá? Então, a gente tem aí, ó, 3 proteínas bem conhecidas, tá? Do nosso dia a dia. Primeira proteína, hemoglobina, tá? A hemoglobina é um tipo de proteína que vai ter uma estrutura terciária ou quaternária, tá? A estrutura da proteína, da hemoglobina, ela vai ter uma grande função. Qual é a função da hemoglobina, professor? A função da hemoglobina é transportar oxigênio, tá? Ela também transporta gás carbônico, mas em geral, a principal gás que ela transporta é o gás oxigênio. Então, o gás oxigênio chega nessa proteína e ele se liga nela, tá? Normalmente, quando a gente inspira, encheu o pulmão de ar, então ali já acontece uma troca de gases, tá? Então, o gás oxigênio que está cheio nos nossos alvéolos pulmonares entra na corrente sanguínea e encontram a hemoglobina. Onde é que eu vou encontrar a hemoglobina? Dentro dessa célulazinha chamada hemácia. Ok? E é justamente a hemoglobina que dá o pigmento vermelho ao nosso sangue, tá? Então, o nosso sangue ele é vermelho por conta da hemoglobina. Então, o pigmento em si não tem uma função, tá? Ser pigmentado não é exatamente uma função, mas a principal função dele é uma função maravilhosa, muito importante, é a função de transportar oxigênio. Ele vai pegar o oxigênio da respiração pulmonar e vai levar para as células. Para quê? Para acontecer a respiração celular, tá? A segunda proteína é uma proteína muito parecida, basicamente a diferença de um para o outro é isso aqui, ó. Um tem o ferro
tá? E no outro a gente vai ter o magnésio. Basicamente é essa diferença. Vai ter outras diferenças também, tá? Mas só isso vai fazer com que o pigmento seja diferente. Então, olha só, o ferro, o elemento químico ferro, dá essa cor à proteína hemoglobina vermelha, enquanto o magnésio dá essa cor à clorofila, que é essa outra proteína, tá? Esverdeada, tá? Então, o que é a clorofila? É uma proteína que eu vou encontrar onde? No cloroplasto das folhas, tá? Então, das células vegetais. Então, a gente enxerga as folhas verdes por conta da clorofila, tá? Ele é um pigmento fotossintetizante. Qual é a função da clorofila, então? Realizar a fotossíntese, tá? Ela vai absorver raios solares, tá? Ondas eletromagnéticas que vinham normalmente do Sol, tá? De várias cores, menos da verde. Ele não absorve a cor verde. Oxe, professor, é justamente por isso. Ele absorve várias cores, menos o verde. Ele reflete o verde. Ele absorve muito bem os raios do vermelho e do azul, tá? Outro exemplo aqui de proteína muito famosa é a queratina, tá? Que ajuda a gente a dar a textura do nosso cabelo, tá nas nossas unhas também, tá? Mas, por exemplo, a gente também temos a melanina, tá? Que dá a pigmentação da nossa pele, tá? A melanina em si, ela não dá só uma pigmentação, a cor da pele em si, galera. A função da melanina em si é o quê? É proteger o nosso corpo contra os raios ultravioleta, tá? Os raios solares, tá? As ondas eletromagnéticas que vêm do Sol, tá? Porque a luz do Sol, tá? É uma onda eletromagnética. O calor que chega no nosso corpo do Sol é uma onda eletromagnética, tá? A raio ultravioleta é uma parte dessa onda que vem do Sol numa faixa que a gente não consegue enxergar, tá? Então não é aquela luz negra, ela é uma luz que a gente não enxerga. O nosso olho não é sensível a esse comprimento de onda, tá? Porém, ela é uma onda perigosa para a gente. Ela é uma onda considerada uma onda ionizante, pode dar câncer de pele, por exemplo. E aí, ele é uma camada do nosso corpo para proteger contra a radiação solar. Então, a estrutura de uma proteína está formada, está exibida ao lado, tá? E ela vai mudando conforme o organismo, conforme a função, ok? O que acontece? Por que eu chamei tanta atenção para vocês da estrutura dessa proteína? Tá? Porque para ela funcionar muito bem, seja na estrutura secundária, terciária ou quaternária, ela precisa estar nessas estruturas. Qualquer alteração que eu promova, o que acontece? Muda a estrutura molecular. E aí, consequentemente, acontece o que a gente falou lá no começo da aula. Por que é que a clara muda de cor? Porque eu alterei a condição daquela proteína de acontecer. Então, a proteína lá, a albumina, que é da clara do ovo, ela tinha uma estrutura, uma textura, uma coloração, porque ela estava na temperatura ambiente. Quando eu aqueço, a estrutura molecular daquela proteína muda e, consequentemente, a forma, a textura e, claro, a cor dela muda. A gente chama isso de desnaturação proteica. O que é a desnaturação proteica? É quando a gente descaracteriza a estrutura molecular da proteína, certo? Essa descaracterização pode ser reversível ou não. Exemplo, olha lá, ó. A moça aqui, tá? Com seus cachos exuberantes, tá? Se ela fizer uma chapinha,
tá? O que que vai acontecer? Ela vai chegar e vai falar assim, opa, o cabelo tá liso que tá escorrido, tá? Porém, se ela molhar, o que que acontece de novo? Enrola o cachinho de novo, certo? Beleza? Então, ela é uma prática reversível, tá? É claro, tá? Quem aí cuida das madeixas do cabelo em casa sabe que quanto mais você vai ficar aquecendo esse cabelo, tá? Mais difícil vai ser voltar à textura original, certo? Beleza? Tem toda uma questão de cuidados, tá? De cremes para justamente ativar esses cachos, porque lembra lá que esse enovelamento que está acontecendo na proteína tem a ver com a força de atração que uma molécula tem com a outra, tá? Por isso que a gente tem os produtos químicos específicos para os cachos, ok? Mas acontece que ele pode ser reversível, tá? Agora, professor, professor, ela não fez só uma escovinha, não fez só uma chapinha, não. Ela colocou um alisante, tá? Uma estrutura que é ácida, um químico ácido, e aí não. Nesse caso, ela pode tentar o quê? Lavar não vai remover aquele produto, porque houve uma alteração, uma desnaturação irreversível. É o caso do ovo, tá? Da clara do ovo. Você pode tentar botar na geladeira, você pode tentar botar no congelador, não vai voltar ao normal, tá? Ao normal que eu digo ao ideal, tá? Então, as desnaturações, elas podem ser reversíveis ou não, ok? E quando é que a gente faz uma alteração, tá? Primeiro, o que que leva a essa desnaturação proteica? Temperatura, tá? Quando a gente eleva a temperatura, tá? Mudanças no pH. O que é isso, professor? Acidez, ok? É o nível de acidez, tá? Então, normalmente, quando é o nível de acidez, quando eu deixo aquela minha substância muito ácida, ou não, ou o contrário, tá? Que é o contrário de ácido, ele é básico. Então, algumas proteínas vão funcionar muito bem, vão ter uma estrutura muito boa no neutro, ou no mais ácido, ou no mais básico. No nosso corpo é desse jeito, tá? Por exemplo, a boca é um lugar que é normalmente neutra, tá? Ela tem um pH neutro. Nem é ácido, nem é básico. Mas o estômago ele é ácido. A gente produz o suco gástrico. Então, a enzima que funciona no estômago, ela precisa de uma acidez elevada, tá? Então, quando a gente come bebendo, pode alterar esse pH e a proteína não funcionar tão bem, ok? Por que a proteína não vai funcionar tão bem? A enzima não vai funcionar muito bem? Porque ela está desnaturada, tá? E outra coisa que pode alterar também é a presença de alguma substância, tá? Então, às vezes, a presença de alguma outra substância muda a estrutura em 3 dimensões dessa proteína, ok? Então, tá aqui mostrando a imagenzinha. A primeira é a proteína considerada normal, tá? O que que seria esse normal? Funcional, tá? Olha só que essa proteína, ela é tridimensional. Ela é em 3D, tá? Eu vou já mostrar para vocês uma imagem de uma proteína em 3D. Por que que essa proteína em 3D é importante, tá? Porque ela vai ter uma função chamada estrutura modelo chave e fechadura, tá? Porque ela vai ter um reconhecimento em 3 dimensões específico. Quando a gente altera o pH, que é o nível de acidez, ou a temperatura, assim como se houver a presença de alguma substância muito específica, tá?
pode ser que essa proteína fique o quê? Desnaturada, tá? Então, tá aqui do lado, aqui à direita, a gente tem um exemplo de uma proteína desnaturada. Ela está praticamente linear aqui, sem função. Certo? Cadê o meu povo de Queimada Nova? Cadê o pessoal de Eliseu Martins? São Pedro, pessoal de Guaribas. Quem mais está online aqui? Vocês estão quietos demais, hein? O pessoal de São Pedro está dizendo que tá atento, mas estão quietos. Bora participar, meu povo. Bora te mexer nesse chat. Não quero ninguém dormindo nessa aula, hein, galera? Bora lá, bora lá. Então, ó, atenção. Proteína pode ser desnaturada. Por que que isso é importante? Para a gente encontrar o meio ideal para ela funcionar. Tá? Então, muitas vezes a gente vai ter até na cultura popular, né, de não coma bebendo, né, de que tipos de produtos, né, podem funcionar para melhorar, tá? Então, dependendo da nossa alimentação, a gente sente aquele mal-estar, né, aquele barriga, como é que a gente diz? A barriga tá com azia, né? É a própria acidez do estômago, tá? Então, é interessante que a gente entenda como é que esse organismo ele vai funcionar também, tá? Como eu disse para vocês, em geral, as proteínas elas vão ter uma temperatura ideal, elas vão ter o quê? Uma acidez ideal, tá? Seja básica, ácida ou neutra, tá? Essa imagem aqui ela é uma imagem interessante. Em que aspecto, professor? Para entender um pouquinho em que atividade, em que temperatura aquela proteína, aquela enzima, aí a gente precisa lembrar aqui, ó, que essa enzima, como é uma proteína, ela vai se comportar como a tal, certo? Se a temperatura fica muito fria ou muito quente, ela pode ficar desnaturada, tá? E, consequentemente, ela perde a função, tá? Se o nível de acidez muda também. Então, essa imagem aqui mostra aqui pra gente, ó, a atividade da enzima chegando a 100%. Olha só onde é que a gente vai ver isso, tá? Então, é mais próximo aqui, ó, quase aos 40 graus Celsius. Teoricamente, aqui aos 36,5 graus Celsius, tá? É aqui onde as nossas enzimas, especialmente as enzimas corporais, vão funcionar. 35 graus Celsius e meio não é a temperatura do corpo humano? Temperatura do corpo humano saudável. Durante o período da pandemia, o que aconteceu? Tava todo mundo medindo as temperaturas de todo mundo. Você entrava na loja, tinha alguém com um termômetrozinho para saber como é que estava a sua temperatura. Para que isso? Normalmente a gente sobe a nossa temperatura em algumas situações muito específicas, tá? Por exemplo, eu estava fazendo atividade física, estava lá correndo, né? Então, quando eu estou correndo, eu estou gastando energia, o meu corpo aquece, tá? Para controlar a temperatura, tá, do nosso corpo, naturalmente, o que acontece com a gente? A gente começa a suar. Então, o corpo ele controla essa temperatura por um fenômeno que a gente chama de homeostasia, tá? Ou homeotermia, tá? Específico para temperatura. Por quê? Porque ele sabe que se o corpo ficar muito quente, superaquecido, as enzimas do corpo não vão funcionar bem. Então, ele quer que ele controle isso. Da mesma forma, se você estiver num lugar muito frio, você começa a tremer. Por quê? Porque o corpo quer que você fique agitado. E você controle a temperatura para ficar justamente a temperatura interna do corpo seja 36 graus Celsius e meio. Em outras situações, por exemplo, você está
doente, tá? Aí o que acontece? Teu corpo começa a metabolizar, tentar matar e combater o corpo estranho. Lembra lá do anticorpo? Pois é. Então, o teu corpo fica quente porque é o teu corpo lutando, combatendo aquele corpo estranho. Então, a nossa temperatura fica mais elevada. Consequentemente, as proteínas não funcionam tão bem nesse momento. Ok? Então, é justamente isso. Então, esse gráfico ele mostra um pouquinho essa relação, tá? Da atividade. A atividade ela vai ficar ótima, tá? Então, isso aqui, ó, atividade é uma atividade, a temperatura que a gente diz vai ser a temperatura ótima, justamente por conta é similar. Lembrando que isso aqui, eu botei esse 36,5 aqui, é a temperatura humana, tá? Mas, por exemplo, um cachorro, um gato, as temperaturas corporais desses animais são um pouquinho mais elevadas, tá? Do que o corpo humano. Aí tem que lembrar também que a pele desses animais, tá? Do cachorro e do gato, eles são mais peludos do que o corpo humano, tá? Ter mais pelo significa dizer que eles vão suar menos, tá? Na evolução do ser humano, a gente ganha mais glândulas sudoríparas. Tá, e a enzima? A enzima, tá? Ela vai possuir um sítio que a gente chama de sítio ativo, que corresponde geralmente a uma cavidade. Lembra, tá? Enzima como proteína. Estrutura em 3 dimensões, 3D é 3 dimensões, tá? Então, essa estrutura em 3 dimensões tem o que a gente chama de sítio ativo, tá? E esse sítio ativo geralmente é uma cavidade, tá? Com um ambiente químico muito próprio. O substrato entra no sítio e liga-se à enzima, tá? Tá, aqui seria essa imagem. Esse mecanismo a gente chama o mecanismo chave-fechadura, tá? Aqui, maltase é uma enzima que a gente produz no intestino. Ah, sim, a gente produz essa enzima, tá? Maltose é um carboidrato. Tá? E aí, o que acontece? Se vocês prestarem atenção, a enzima maltase, ela tem uma estrutura, olha só, que ela vai reconhecer perfeitamente a maltose. Não adianta ficar aqui com triângulo, com quadrado, não vai reconhecer. A gente chama de modelo ou mecanismo chave-fechadura, por quê? Porque ele vai funcionar como uma chave-fechadura. É que nem você chega lá, você chega na tua casa com uma chave diferente da tua casa. Tu vai conseguir abrir a porta? Não. Ou não, tu chega com a chave que era da tua casa para tentar abrir a escola. Tu vai conseguir abrir a escola? Não. Por quê? Porque a chave ela é específica para uma fechadura. É isso aqui, tá? A chave, no caso, é o corpo, a substância a ser reconhecida, e a fechadura é a nossa proteína, a nossa enzima, certo? No caso da maltase, o grande objetivo dela é quebrar a molécula de maltose, e aí a gente quebra em 2 moléculas menores, ok? Beleza, meu povo que já está saindo da aula agora, queridos. A gente se encontra até a próxima sexta, mas a gente continua. Só a turma que está saindo de Guaribas, tá? Os demais segue aqui, ó. Segue o baile que a gente ainda tem mais 17 minutinhos de aula, tá? Então, isso aqui, esse mecanismo chamado mecanismo chave-fechadura, é um mecanismo comum a todas as enzimas. E aí, o que acontece? Quando a proteína fica desnaturada, tá? A proteína ela deixa de reconhecer
o objeto que ela precisa reconhecer, tá? Então, pensa que essa proteína, ela precisa ter a estrutura em 3 dimensões. Se ela fica desnaturada, que foi o que a gente estava falando aqui, seja pela temperatura ou pelo pH, ela não vai reconhecer mais, porque é como se ela fosse uma outra fechadura. Tá? Então, tá vendo por que tem a ver essa associação, tá? Do nível de acidez, do pH, da temperatura, tá? Muitas vezes, algumas substâncias, por que eu disse assim, professor, outra substância pode desnaturar a proteína. Então, temos algumas enzimas que, à medida que eu gero uma substância aqui, o que acontece? Essa substância se liga à enzima e desnatura aquela proteína também. Tá? Então, acontece isso também. Certo? Então, à medida que a gente vai produzindo alguma substância, o corpo vai cessando as atividades daquela enzima, tá? Então, isso também é uma atividade comum, tá? Acredito que tem uma questão do Enem com essa lógica, com esse mecanismo, tá? Normalmente as questões do Enem, elas te contextualizam muito bem, elas te explicam muito bem o mecanismo, tá? E aí você precisaria simplesmente entender o que era o modelo chave fechadura, tá? Então, basicamente, é isso. Ok, meu povo, cadê o meu povo? Meus aluninhos da turma, bora fechar a nossa aula, os últimos 15 minutinhos com questões, tá? Temos algumas questõezinhas para poder responder, tá? Então, as proteínas, gente, elas estão no nosso corpo, no nosso dia a dia, tá? Fazem parte da nossa estrutura, da função, do funcionamento do nosso corpo, tá? Bora aqui conversar um pouco mais, respondendo questões, tá? Bora ver se vocês pegaram mesmo o conteúdo da aula de hoje. Ó, questão 1. As proteínas são essenciais para todos os seres vivos, uma vez que desempenham funções extremamente importantes. Marque a alternativa que não indica uma função, tá? Olha o detalhe, tá? Ficou bem pequenininho aqui, está quase escondido. Ela não indica uma função, é exceção, tá? Letra A. Armazenam informações genéticas. Alternativa B. Atuam como uma única substância de reserva energética. Atuam como única substância de reserva energética. Letra C. Participam da composição do exoesqueleto de artrópodes. E letra D. Fazem parte da estrutura das membranas celulares. E aí, galera, cadê o pessoal de São Pedro? Qual dessas alternativas não é uma função das proteínas? E aí, cadê o pessoal de São Pedro? Cadê o pessoal de Eliseu Martins, de Queimada Nova? Proteínas são essenciais a todos os seres vivos, uma vez que desempenham funções extremamente importantes, tá? Lembrando que o processo de gerar proteína se chama tradução, acontece dentro das células. A gente vai ver proteína até nos vírus, tá? Os vírus, eles vão precisar sintetizar essas proteínas, tá? E aí, galerinha? E aí, galerinha? A, B, C ou D, que não é função das proteínas, tá? Fica atento aí, fica ligado aí os termos, tá? Tem uns terminhos aí, tipo, muito forte, único, tá? Sempre, somente. Normalmente em biologia é muito estranho ver uma palavra como essa, né? A gente tem muita diversidade, tá? A gente tem muitas opções, variedades.
tá? Então, ó lá, ó. Questão que seria errada para vocês é o que eu falei, ó, único, tá? Parecer único sempre desconfia, tá? Pode até ser que esteja certo, né? Mas muito difícil, fica com o pezinho atrás, tá? Então acontece, tá? Atuam como reserva energética? Normalmente não vai ser, tá? Mas se for, ele também pode ajudar. O que que faz ele ser uma substância de reserva energética? Tem um monte de ligação química, tá? Como eu disse para vocês, ela é uma substância orgânica cheia de ligação química. As ligações químicas covalentes normalmente são ligações que guardam energia. Então, no caso de necessidade, tá, extrema, tá, uma subnutrição da vida, tá? Imagina uma pessoa subnutrida, ela vai consumir as próprias proteínas, tá? Mas ela não é a única, por quê, professor? Porque a principal, tá? Então, ó, a principal é o carboidrato, mas a gente também tem os lipídios. Só lembrar que a gente tem gordurinha, né? A gordurinha da barriga, por exemplo, é uma substância de reserva nossa, tá? Então, a proteína não é a única, tá? Ela armazena informação genética, professor, mas isso não seria o DNA? De fato, tá? Mas a gente precisa lembrar que a proteína ela é formada, a estrutura primária da proteína, ela é formada com base na leitura do DNA. Então, a sequência de proteínas que a gente vai ver lá na estrutura primária, ela é similar à sequência das bases nitrogenadas que a gente vai ver no DNA, certo? Participa da composição de exoesqueletos? Sim, esse exoesqueleto dos artrópodes é de quitina. Ok? Então, sim, tá? E fazem parte da estrutura de membranas celulares também, tá? Se não fossem as proteínas, a gente não poderia ter passagem de substâncias, por exemplo, para dentro e para fora, dentro das células. Bora ver mais questões, galera. Questão 2, tá? As proteínas são substâncias formadas pela união de uma grande quantidade de moléculas, denominadas, como é o nome dessa molécula, tá? Lembra lá do que eu falei? Aquela pecinha do quebra-cabeça, tá? Qual é o nome da menor unidade da proteína? Qual é o nome dessa menor unidade dessa proteína, galera? E aí, Alana, Marileide Ferrada, deu tchau. Pessoal de São Pedro do Piauí, de Queimada Nova, de Floriano, de Eliseu Martins. E aí, galera? Proteínas são substâncias formadas pela união de uma grande quantidade de moléculas denominadas nucleotídeo, base nitrogenada, aminoácido ou glicídio. Ah, professor, essa é fácil, né? A gente falou durante a aula, repeti várias vezes para vocês, tá? Então, essa menor unidade, essa molécula aqui, ó, ela é um monômero, tá? É um termo genérico, mas especificamente ele é um aminoácido, tá? Beleza? Nucleotídeo também é um aminoácido, mas ele é um monômero, tá? Do DNA, tá? Então a gente vai ter nucleotídeos disso. Base nitrogenada, professor, é uma parte do nucleotídeo, tá? E glicídio aqui, gente, nem é monômero, tá? Ele é um tipo de carboidrato. Ele é um tipo de carboidrato, não, ele é o carboidrato propriamente dito. Questão 3. Questão 3. Leia o texto a seguir, escrito por Jacob Berzelius em 1828.
Existem razões para supor que nos animais e plantas ocorrem milhares de processos catalíticos nos líquidos do corpo e nos tecidos. Tudo indica que no futuro descobriremos que a capacidade dos organismos vivos de produzirem os mais variados tipos de compostos químicos reside no poder catalítico de seus tecidos. Questão, pergunta. A previsão de Berzelius estava correta. E hoje, sabemos que o poder catalítico mencionado no texto deve-se a quê? Poder catalítico. O que é isso? Que termo é esse? A gente conversou sobre isso? E aí, pessoal? O que vocês mandam aí? Pessoal de Camada Nova, de São Pedro, de Floriano, Eliseu Martins. Galera, olha só o detalhe aqui, bacana, tá? Poder catalítico vem de catalisador. Catalisador é aquele que acelera a reação química. Quem é que consegue ter esse poder catalisador? Tá? Acelera a reação química, reação de quebra ou reação de ligação. Quem é que consegue, galera, fazer esse link entre um e outro? As proteínas, tá? Beleza? Tranquilos? Vamos nós. Tô avançando, vocês estão caladinhos, está avançando. Bora lá, bora lá, bora lá. Questão 4, questão 4. Qual das funções, desculpa, abaixo não corresponde a uma função desempenhada por proteínas? Certo? De novo, ó, o detalhezinho, ó, bem pequenininho, passa despercebido. O pessoal tá fazendo questão, preparando para o Enem, até no Enem, risca a prova, tá? Não tenham medo de riscar a prova, não, tá? É interessante para que você fique atento a esses detalhes aí para vocês não escorregarem, marcarem alguma alternativa. O Enem, especialmente, dica aí para o Enem de vocês, tá? O Enem, às vezes, tem que ter algumas questões que praticamente todas as alternativas estão corretas. Só que só uma daquelas alternativas tem a ver com a pergunta, tá? Então, tem a ver no contexto geral, as outras têm a ver com no contexto geral, vão ter a ver com a teoria, mas aí falha na pergunta, tá? Você não prestou atenção na pergunta, por isso você deve marcar. Bora ver aqui, alternativa A. Proteína atuam como catalisadores de reação química? E aí? Letra B de bola. Promovem transporte de substâncias, como é o caso da hemoglobina. Hemoglobina é proteína? E é? Será? Alternativa C. Atuam na defesa do organismo como anticorpos. Letra D. Principais macronutrientes sintetizados na síntese de ATP. A alternativa E. Promovem o movimento de contração de determinadas estruturas. E aí, meu povo? Galerinha, ó. De novo, ó, aqui a gente só aquela história, tá? Quando a gente muda um pouquinho o conceito, o termo, tá? Pode ser que isso confunda vocês, tá? Síntese de ATP acontece na
respiração celular. Síntese de proteínas, galerinha. Eu vou até voltar aqui, ó. Não foi na 2, não, foi na 1, ó. É a mesma história da tal da reserva energética, tá? Qual é a principal reserva de energia? É a molécula que a gente vai utilizar para quebrar e gerar ATP. Isso é a energia que a gente quer, tá? Então, essa síntese de ATP aqui, tá? Para que eu quero esse ATP aqui, professor? Esse ATP aqui, ó, é a minha moeda energética, galera. Esse ATP aqui, ó, é minha moeda energética. Então, eu preciso quebrar moléculas maiores para gerar ATP. E olha só o que minha alternativa diz, ó. Ele é a principal, aí eu já disse para vocês, tá? Reserva de energia, qual é a principal reserva de energia que a gente tem? Carboidrato, tá? A falha tá aqui, a alternativa D. Deu para ficar claro, pessoal de São Pedro? Botou o pessoal de São Pedro, que estava aqui respondendo, certo? Beleza. Alternativa B de bola, promovem substâncias. Sim, hemoglobina, até dei exemplo para vocês, tá? Hemoglobina é um tipo de proteína. E é o que deixa a cor vermelha do nosso sangue, é a hemoglobina, tá? Anticorpo é proteína? Também, tá? Promovem movimento? Sim. Actina e miosina no tecido muscular. Aí a gente tem vários tecidos musculares, tá? Tem o tecido muscular estriado esquelético, no qual a gente movimenta por escolha, tá? A gente tem o movimento peristáltico no intestino, que é o músculo liso, tá? Ou não estriado. E a gente tem o tecido estriado cardíaco que fica no coração, que também ele é um movimento involuntário, mas é justamente por conta da contração e relaxamento das proteínas actina e miosina. Galera, é isso, tá? A gente vai finalizar a aula de hoje, nessa sexta-feira, dia 5, e a gente se encontra novamente na próxima sexta-feira. Quero destacar para vocês, só para ressaltar, que vocês precisam também acompanhar as aulas que estão disponíveis, as aulas que não são transmitidas ao vivo, que é o caso da disciplina Meu Pequeno Mundo. Vocês vão encontrar lá no site do canal Educação, canal educacau.tv, tá bom? A gente se encontra na próxima sexta-feira. Grande beijo, grande abraço, até mais, queridos.